Hoje eu estou aqui pensando, você quer ser um homem de Deus de verdade? É muito difícil você ser um homem de Deus de verdade, porque tem o contra e o a favor, né? Para você seguir os passos de Cristo de verdade, você tem que ser a favor de todo filho de Deus. Porque se Deus não reclamou de você, como eu posso reclamar de você? Como eu posso ser a favor de um e contra o outro? Por exemplo, vamos falar um pouco, eu não gosto muito do tema, mas nós vive todo dia a política, né? Hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil uma política difícil e perigosa, né? Por exemplo, as pessoas gostaram muito do Bolsonaro, 51% gostaram do Bolsonaro, morre por ele, luta por ele. Aí, você tem alguma coisa contra ele? Não. Ele fez aquilo que ele achava que tinha que fazer. Ele fez aquilo que achava que tinha que fazer. E tem milhões de pessoas, 51 milhões de pessoas que gostam dele. Vão morrer gostando dele. Porque achou que ele foi correto. Quem sou eu para ser contra? E o Lula, o que você tem? Porque quem não vota no Bolsonaro, vota no Lula? Não, tem outras opções. O Lula é a mesma coisa. Ele é filho de Deus também. Não posso ser contra ele. Ele fez aquilo que achava que tinha que fazer. Alguém condenou ele. Disse que ele é ladrão, que ele roubou. Mas depois descondenou ele. E ele virou presidente de novo. Quem sou eu para dizer que ele está errado? Porque ele também é filho de Deus. Para mim ser um filho, para mim seguir os passos de Cristo, eu não posso ser contra nenhum nem outro. Não posso ser a favor do meu vizinho de lado e ser contra o vizinho do outro lado. Todos são filhos de Deus. E eu não posso achar, eu tenho que ter certeza sempre. Se você tem a sua forma de ganhar dinheiro, a sua forma que te enriqueceu, ou que seja certo ou que seja errado, mas para você é correto. Por exemplo, milhões de pessoas abrem igrejas e mais igrejas, e milhões de pessoas ficam milionários através da igreja, através do dízimo. Você não pode falar mal dele, porque se ele teve a coragem de convencer as pessoas que ele é que está certo aqui na terra perante a Deus, quem sou eu, Emival, dizer que ele está errado? Não posso dizer. Tem milhões de igrejas diferentes, tem milhões de espiritismo diferentes, tem milhões de católicos diferentes, budistas. Na terra de Cristo mesmo, a maioria nem existe, quase não existe católico lá. E evangélico é mais aquelas religião muçulmana, né?
Quem sou eu para ser contra um filho desse? Se eu quero seguir Cristo de verdade. Cristo convenceu as pessoas só na palavra. Mas ele foi contra o dinheiro. Ele não foi a favor de ficar pedindo aqui e pedindo ali. As pessoas hoje pedem em nome dele. Fica rico em nome dele. Mas quem sou eu, Emival, para ser contra a decisão de cada padre, de cada pastor, de cada religioso, né? Se eu quero ser um filho correto de Deus, eu não posso ser contra ninguém. Eu tenho que ser a favor de todos os filhos. Não importa o que ele está fazendo. Porque foi assim que Cristo fez. Por exemplo, Barrabás degolou um soldado na frente de Cristo, com os apóstolos ao lado dele. Ele abraçou aquele soldado e chorou. E os apóstolos disseram: você chora pelo romano? E o que ele disse? Romanos são conquistadores. Então, se ele, que foi ele, o Filho de Deus, era a favor dos romanos, era a favor de todo mundo, não era contra ninguém, porque todos aquele era filho dele. Como eu, Emival vai ser contra alguém aqui na face da terra. Eu não posso ser contra ninguém. Eu tenho que ser a favor de todos. Por isso que eu não ligo muito para a política, porque para mim ser um político eu preciso debater o meu adversário. Eu preciso xingar o meu adversário. Eu preciso falar mais alto do que os outros irmãos para convencer o público que eu sou melhor. Quando, na verdade, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém, nem aqui, nem ali e nem lá na frente. Eu sou apenas mais um humano que tem um propósito. Por exemplo, eu sempre quis fazer um trabalho social, mas não para virar político. Só para me sentir as crianças perto de mim, os idosos perto de mim. Eu sempre quis fazer um trabalho assim. Fiz. Trabalhei muitos anos com os idosos, sem dinheiro. Cada um ajudava com R$1. E assim eu consegui manter esse trabalho. Hoje eu consigo pegar dinheiro do governo. Está vendo aí, ó? Você fala mal da política e agora você está pegando dinheiro do governo. Eu não falo mal da política. Eu, Emival, não posso ser político se eu quero ser uma pessoa correta perante a Deus. Eu não posso ser um pastor, eu não posso ser um padre, eu não posso ser um político. Se eu quero ser correto na lei divina, se eu quero seguir os passos de Deus, de Cristo, eu não posso ser nenhum dessas pessoas. Eu tenho que apenas fazer um trabalho social. É só isso que eu tenho que fazer. Se eu conseguir o dinheiro, eu continuo o trabalho. Honestamente, eu continuo o trabalho. Se eu não conseguir, eu paro de fazer o trabalho, porque as pessoas chegam aqui e reclamam de tudo. Está faltando isso, está faltando aquilo. Na minha cabeça, no meu pensamento, eu quero dar lanche para todo mundo, eu quero fazer
tinha que fazer uma academia bem bonita, mas não dá para fazer. Então, aqueles que acreditar nesse trabalhozinho que a gente faz aqui, pobre, tudo bem. Aqueles que achar que aqui é muito feio, é muito pobre, é muito isso, muito aquilo, não posso fazer nada. Eu só tenho que seguir. Eu só tenho que seguir os passos de Cristo. Quando Judas pediu dinheiro e mostrou para ele disse que não, que era para dar para os pobres. Ele não quis aquele dinheiro, ele falou, eu quero que traga homens de bem para me falar da palavra do meu Pai. Eu não pedi dinheiro para ninguém. E ele chegou aonde chegou até hoje, todo mundo fala dele. Todo mundo louva ele, mas do jeito que ele quer, né? Não é do jeito corretamente que deve ser. Não envolver dinheiro no meio da palavra. E se acontecer de pegar dinheiro igual eu estou pegando aqui para esse projeto, você não ir comprar Ferrari, você ir comprar avião, não, você vai fazer aquilo que você prometeu, de dar aula de balé, de karatê, de dar um lanche, se o dinheiro vir para o lanche, dar um dinheiro para o lanche. Para as crianças, você vai cumprir o que você está falando, é só isso. Isso eu estou demonstrando para vocês, filho de Deus, seja direita, seja esquerda, seja centro, seja o que for. Como Deus vê os seus filhos. Ele não é a favor de um e contra o outro, ele é a favor de todos, sou certo ou errado. Então, quem sou eu, Emival, para ser contra? Quem sou eu para ser contra? Eu tenho que ser a favor de todos os filhos que aqui residem nessa terra. É isso que eu tenho para dizer. E eu estou aqui tentando fazer um trabalho, tentando ir. Enquanto eu puder, eu vou tentar fazer. Quando as pessoas tentarem me corromper, eu não vou fazer. Eu não vou brigar com a pessoa de jeito nenhum. Eu vou aceitar ele do jeito que ele é. Porque ele pensa desse jeito, ele quer dessa forma. Então eu tenho que aceitar. Cristo, hora nenhuma, levantou a voz, foi contra fulano ou cicrano. Ele sempre ouviu todos. É só você olhar para a cruz que você vê o bem e o mal de um lado e outro, um ladrão e um assassino, e vê o Filho de Deus no centro. Aí as pessoas dizem que Cristo morreu por nós. Não, se ele é o Pai da humanidade, ele não tinha necessidade de ser contra ninguém. Então os filhos deles resolveu, a própria igreja, resolveu condenar ele. Entregou ele para Barrabás. E ele nenhum momento ele se defendeu. Porque ele sabe que os filhos dele têm os altos e baixos. Ele sabe. Todo mundo quer ver Deus iluminado descendo aqui na terra. Ver uma pessoa maltrapilho, ver uma pessoa para lá e para cá, sem ter nada para oferecer, as pessoas jamais vão acreditar. E Deus não vai vir para ninguém iluminado, ele vai vir dessa forma, tipo um mendigo. Ele sempre vai vir o mais simples possível para as pessoas. Se você não tiver capacidade de perceber quando Cristo, Deus, se aproximou de você, você nunca vai
conseguir seguir os passos de Deus, os passos de Cristo. Você nunca vai conseguir. Mas o importante é a forma que você pensa. Se você pensa que dessa forma que você está fazendo está correto, o Emival não pode ser contra. Se eu quero seguir, ou se eu quero chegar pelo menos perto da santidade de Cristo, eu preciso ser a favor de todos os filhos. Aí você não concorda, né? Olha para sua casa, olha para os seus filhos. Você tem 10 filhos. Sempre tem um filho lá que está dando problema. Os outros estão tudo encaminhados. E estão tudo enciumados, porque a mãe é a que mais luta pelo filho errado, né? Ela não quer ver nenhum pai, não quer ver um filho ensanguentado, não quer ver um filho espancado pelos outros. Então você luta por aquele filho e os outros irmãos ficam revoltados. Que você luta mais pelo que está nas coisas erradas do que por que está certo. Mas é porque aquele está precisando do amor do pai e da mãe. Nem sempre o pai tem paciência igual a mãe. Você quer conhecer o que Deus pensa? Você olha para uma mãe de verdade, o que ela faz? Ela morre pelo filho, ela luta pelo filho até o fim. Deus é a mesma coisa. Então, se eu sou contra fulano e sou a favor de ciclano, e eu estou errado, e eu não estou seguindo os passos do meu pai. Eu não estou fazendo a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Se eu estou me deslumbrando com riquezas, com isso, com aquilo, mas isso aí foi uma coisa que eu consegui com meu mérito, com meu trabalho, com meu talento, tudo bem. Se você se sente bem assim, então você tem que continuar assim. Se você não conseguiu nada nessa vida, mas você viveu, você teve filho, você fez alguma coisa que deveria ser feito e você fez. Mas fulano roubou e matou e está solto por aí. O que você tem a dizer isso? É a lei. A lei dos homens é assim. E eu não posso ser contra, porque todos são filhos de Deus. E se é filho de Deus, é meu irmão. É meu irmão de alguma forma. Ele não aceita o meu conselho. Você não aceita o meu conselho. Então eu tenho que aceitar você do jeito que é. Mas aí ninguém vai te reconhecer, não importa. O que importa é eu reconhecer todos os filhos de Deus, certo ou errado. Porque muitas vezes é errado para mim e é certo para você. Então, para você seguir os passos de Deus de verdade, você não pode ter ganância nas coisas dos outros. Você não pode querer passar ninguém para trás. Você tem que estar sempre na paz. E esse é o pensamento do dia de hoje, do Emival. Para mim ser um filho correto, eu tenho que aceitar todos, branco, preto, bonito, feio, mais ou menos. Eu tenho que seguir. Deus não teve preconceito de nada. E não sou eu que posso ter. Eu não posso ser o contrário. Para mim ser um filho, para mim andar na santidade. E todo mundo vai duvidar de mim, não importa. Não importa eu não duvidar de ninguém, da capacidade de cada um. Hoje
É o que eu tenho para dizer. E tem muito mais, é porque é de improviso que a gente fala e nem tudo vem ao mesmo tempo, né? Mas esse é o pensamento de hoje.